Uai. Ah, tá. Bom dia, professor. Bom dia, Murilo. Bom dia, meu amigo. Pessoal, eu tô travando para vocês, eu tô normal. Me fala aí. Professor, eu não sei. Eu não sei porque quando eu uso o microfone, os professores tudo começa a travar a voz. Agora você tá normal, mas daqui 10 segundos não tem como dizer. Misericórdia. Bom dia, Alice. Bom dia, Brenda. Bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, Camille, Júlia. Bom dia, Ana Flávia. Natália, bom dia. Bom dia, Alice. Cadê? Bom dia, Letícia. Pessoal, vamos aproveitar que hoje é quinta-feira. Só vamos nos ver hoje só, apenas, unicamente. Pessoal, vou esperar até 9h05, tá? O pessoal tá entrando. Hoje, eu falo hoje, mas é todo dia, tem que estar assim animado. Todo dia, Alice. Todo dia. Tem que chegar, pá, naquele pique. Todos os dias. Na verdade, assim, é porque, se vocês perceberem, toda vez eu já chego e falo assim, gente, animar porque hoje é segunda-feira! Depois, galera, animar porque hoje é terça-feira! Tem que ser assim, todo dia tem que ser pá! Despedida por quê? Por que despedida? Todo dia tem que estar assim. Porque, né? Estamos aqui, estamos estudando, temos coisas que poucos têm. Poucos têm. Nós somos nós. Pessoal, olha só. Hoje eu vou encerrar com vocês. Cadê? Vou falar um pouquinho, pessoal, das forças intermoleculares, né? Vou fazer algumas atividades. Vou montar a estrutura molecular, vou montar a geometria, prever vetores. Então, eu vou realmente trabalhar com vocês o que é necessário hoje, associado a essa geometria molecular. Tá? Por favor, pegue o livro 4 de vocês, o livrinho 4. Lá no livro 4, nós vamos aproveitar, pessoal, as páginas 58 e 59, tá? Do livro 4, Química 3. Então, hoje, vamos lembrar, livro 4, Química 3, aula, pessoal, 13, sobre forças intermoleculares. Vou fazer com vocês as atividades para a sala e, se der, também propostas, tá bom? Vocês vão perceber, pessoal, que forças intermoleculares, até pelos exemplos que tem no livro, caiu muito no Enem. Vocês perceberem que, assim, diga, por que tem tanta questão de Enem? Porque é um conteúdo, pessoal, que transpassa pela química, pela biologia, chega até a física também. Então, assim, é um conteúdo que pode ser cobrado lá naquela prova de natureza com tranquilidade, porque dá para cobrar em biologia, em química, em física. É um assunto bem amplo mesmo, tá? Bem amplo e bem legal. Bem massa. Bem maravilhoso, wonderful. Bem negociado. Bem coisado. Por favor, abra um livro, pessoal, lá na página 58. 58. Além de tudo, hoje eu estou poliglótico. Hoje eu acordei falando inglês, daqui a pouco russo, espanhol, mandarim, cantonês. Eu estou coisado. A professor, ela vai ser toda em inglês? Eu vou alternar entre o inglês, o russo, o italiano, né? De repente eu solto aí um mandarinzinho, porque hoje eu estou poliglótico. Hoje eu resolvi. Muito, Brenda. Hoje eu resolvi usar todo o meu conhecimento idiomático para poder dar aula de química. Tudo. Eu vou, né? Eu sou Professor, pessoa, né? bebeu quantos litros de café de café? Você acredita que eu ainda não tomei café? Estou com fome, estou com o estômago colado nas costas. Lá atrás. Meu estômago tá ó, na coluna vertebral. Tá lá, ó. Tá igual uma panqueca lá atrás. Tá. Sabe por que, na verdade, assim, vou abrir meu coração para vocês. Eu fui dar aula agora no 6º ano, agora de manhã,
eu vi uma máscara de dinossauro que eu quero muito. Eu tô eufórico, porque eu quero que dê logo meio-dia para eu ir no centro caçar essa máscara. É uma máscara que você põe e você abre a boca, ela abre a boca junto com você. Eu já vi e eu quero aquela máscara para mim. Assim, é um sonho que eu tenho para minha vida. Eu quero aquela máscara de dinossauro. Que meia, Alice? Digão. Pois é, eu preciso dessas coisas. Oi, pode falar, Gustavo. Você viu Nick Turma? No sexto ano, a Lara do sexto ano tem uma máscara de dinossauro perfeita, velho. A Anitta tava na aula também. Você fazer TikTok, Dudu. Você fazer TikTok. TikTok, pô. Então, mas eu quero aquela máscara pra fazer TikTok. Vende aonde, Digão? Vende aonde? Digão. Ela achou na internet, mas ela falou que nas Americanas, se pedir pela internet, vai lá buscar. Eu tenho fé que tem nas Americanas. Perfeita a máscara. Perfeita. Nossa, velho. óbvio que não vai ter, Digão. Assim, e não pode pensar assim. Tem que ter pensamentos positivos. É sério, velho. Eu quero aquela máscara pra mim, pra fazer. Ô, Digão. É perfeita aquela máscara. Famoso? Quer ficar famoso? Quer ficar famoso? Faz um vídeo com o cara quando ela postar. Ela é famosa, tá? Nossa senhora. 1 milhão Carol postar? Carol tem 1 milhão de views. Rapaz, ela tá famosinha mesmo, tá? Eu tô só olhando assim, ó. Vai virar digital influencer. É. Daqui a pouco vai virar youtuber. Vai virar YouTube. Eu tô só observando. Só observando. Mas é massa. Muito, muito, muito bom. Enfim, pessoal. Eu vou conseguir aquela máscara de dinossauro. Não sei como, né? Nem que eu tenha que... Digão. Não sei, gente. Vendeu. Você acha que a gente vai ter que fazer o Enem de máscara? Então, por enquanto, né, se as coisas permanecerem como estão, sim. Vai ter que haver uso de máscara, vai ter que haver distanciamento, muito álcool em gel, então sim. Tá? O que acontece? Enquanto não houver uma vacina ou algo definitivo contra esse vírus, nós vamos continuar com as medidas de segurança do mesmo jeito. Isso é para fazer Enem, para concurso público, se eles reabrirem agora, né? Tem muito concurso suspenso em função da pandemia. Então, toda atividade que é coletiva, ela implica o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, faz parte, tá? Medição da temperatura antes de entrar no local de prova, durante as provas também. Então, assim, infelizmente, né? Enquanto houver essa pandemia e nós não tivermos algo contra o vírus, vacina, soro, né, um tratamento eficaz, infelizmente vai ser assim. Não tem para onde correr, gente. Porque já empurraram o Enem demais, não tem para onde empurrar ele mais, na verdade. Então, né, e vacina a gente sabe que demora. Vacina, até testar, até chegar para todo mundo. É isso aí. Triste. Fazer o quê? Pessoal, agora olha só, pensando na máscara do dinossauro, pensando no Enem, na máscara que eu vou ter que usar também, eu queria que vocês, alguém lesse para mim, a questão 1 dessa página 59, né? Nada a ver com o dinossauro. Mas, por favor, alguém pode ler para mim a questão 1 dessa página? O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Esse fenômeno ocorre por meio da interação do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão adsorvente e o benzeno adsorvado. A substância adsorvida. Vamos lá. Pessoal, olha só. Qual é a formação dele? Pessoal, carbono, quando você pensa em carvão, né? Carvão, eu vou ter um teor alto de carbono. Então, só tem carbono ali dentro, não tem outro átomo, né? Basicamente. Então, no carvão bonitinho, você encontra uma grande parcela de carbono. Pessoal, carvão é uma estrutura polar
ou uma estrutura apolar? Só tem carvão, ou só tem carbono. O carvão vai ser o quê? Fala para mim. O que carvão vai ser? Apolar. Apolar. Então, eu espero, pessoal, que o carvão seja apolar. Digão, por que apolar? Pessoal, só tem carbono, um único elemento químico, só tem esse tipo de elemento. Então, é apolar. O benzeno é um hidrocarboneto. Lembrando, todo, sem exceção, pessoal, qualquer hidrocarboneto, ele tem somente carbono e hidrogênio. Lembrando que no caso do benzeno, a fórmula vai ser C6H6. Vou colocar aqui um hidrocarboneto, né, para lembrar vocês. Hidrocarboneto. Terceiro ano, todo e qualquer hidrocarboneto, ele tem apenas carbono e hidrogênio, tá? Se ele é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a molécula vai ser polar ou apolar? Qualquer hidrocarboneto é o quê? Sempre apolar. Pessoal, do mais simples ao mais complexo hidrocarboneto, ele vai ser sempre apolar. Mas, Digão, e o metano, que é tão simples? Apolar. O etano, apolar. O eteno, apolar. O etino, apolar também. Os propanos, butanos, pentanos, hexanos, qualquer hidrocarboneto, ele é apolar sempre. Então, eu vou ter aqui dentro a interação entre benzeno, que é apolar, e carvão, que também vai ser apolar. A interação entre moléculas apolares se dá por que tipo de força intermolecular? De polo induzido. De polo induzido. Lembra, pessoal, toda vez, sempre que eu tiver interação entre moléculas que são apolares, a interação se chama de polo induzido, tá? Ou de polo induzido, tanto faz. Ok? Outra coisa importante. Digão, adsorvente, adsorção, que trem é esse, Digão? Eu conheço absorção com B. Agora, tem com D? Pessoal, tem. E é muito usado em filtragens, tá? Então, por favor, aí num cantinho da questão de vocês, para lembrar, pessoal, porque você encontra em outras questões o que é adsorção. Pessoal, é com D mesmo, não está errado não, tá? A adsorção vai ser a aderência, a adesão das moléculas, deixa eu puxar aqui um pouquinho, a adesão das moléculas de um fluido a uma superfície sólida. Nossa, Digão, como assim? Pessoal, o carvão, o que ele faz? Os materiais, eles passam pelo carvão e parte deles ficam grudadas na superfície do carvão. Então, quando o carvão ele retém na superfície dele o que passa por ele, eu falo que houve adsorção. Então, é um fenômeno periférico, quando um material fluido, ou está num fluido, fica grudado na periferia, na superfície de um sólido. O que é um fluido? Um material que é líquido ou que é gasoso, tá? Por exemplo, filtro de carvão ativado. Mas por que filtro de carvão ativado? Porque o carvão ativado, ele é poroso. E porque o carvão, nesse caso, ele consegue filtrar por adsorção. O que vai acontecer? O que está na água, por exemplo, quando passar pelo carvão ativado, fica grudado na superfície do carvão. Então, quando gruda na superfície do carvão, eu falo que houve adsorção, tá? Muitos filtros hoje, eles são de carvão ativado. Vocês vão notar que, por exemplo, o filtro de carvão ativado, ele tira cloro de água. Então, a água tem aquele gostinho de cloro e a pessoa vai usar um filtro de carvão ativado para poder filtrar a água como um todo e também para promover a remoção de cloro. Porque o cloro fica removido? Fica aderido na superfície do carvão, tá? Alguém já viu, pessoal, que o pessoal coloca carvão na geladeira? Já ouviram essa história? Ou já viram em algum lugar? Colocar carvão na geladeira. Minha mãe bota. Eu já vi. Na casa de Gustavo, bota. Coloca pra quê, Gustavo? Acho que é pra tirar o cheiro, eu acho, não sei não. Pra tirar o cheiro. E dá certo, pessoal, por quê? Rapaz, é tudo, Digão. Tava assim, né? Tem tempo que minha mãe coloca já.
Aí eu abri a geladeira assim, eu falei... Aí eu tava olhando o que tinha pra comer. Aí eu acho um carvão na geladeira. Aí eu falo assim, mano, o que que aconteceu, velho? Como assim, bicho? Um carvão na geladeira, velho? Aí eu fiquei pensando, aí depois que ela me explicou que era por causa do cheiro. Você achou que tinha queimado alguma coisa? Não sei, velho, juro, eu fiquei assim, mano, que porra é essa, velho? Tipo, assim, Não, mas parece estranho, mas é verdade. Ajuda a remover cheiro. Por quê? As moléculas de cheiro dispersas no ar da geladeira interno, né? Lembrando que o ar é fluido, um material que é gasoso, quando passam pelo carvão, grudam na superfície do carvão. Então, sua mãe, ela está removendo o cheiro da geladeira por adsorção. Sua mãe é uma química, sua mãe é uma cientista. Ela está muito certa. Muito. papai. Oh, meu Deus. Pode colocar sua mãe para estudo, para fazer análise, porque ela é esperta, inteligente, tá certo. Remove o cheiro por carvão ativado, por adsorção. Muito, muito certo. Pessoal, olha só, numa reação ácido-base, eu vou pedir a vocês que façam um acerto para mim. Pessoal, aqui, ó, NH3, por favor, e aqui NH4. Né? Tá um pouquinho errado aqui, foi a de impressão, sei lá. Então, coloque um 3 e um 4 aí para mim, para poder ficar certinho. Por favor. Alguém lê a questão 2 aí também do Enem para mim? Mais alguém? Por favor. Bora, pessoal. Eu leio. Sim. Calma aí. Calma aí. Tô calmo, tio. Relaxa. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água. Não, vai lá que eu tô lendo aí mesmo, na tela do computador. Perdão, tio, perdão. Vai, pode continuar. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, proporcionam formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com base NH, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio NHX, de acordo com a equação química genérica. HX mais NH, que vira NH4X. Isso. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Vou. Foi. Pessoal, olha só. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Lá no texto, ele falou que os núcleos são formados por sais de amônio. Pessoal, sais de amônio, NH4X. Está lá assim, ó. Deixa eu colocar um 4 aqui, ó, só para ficar bonitinho. NH4X. Pessoal, NH4X. Lembrando, muito importante, que isso aqui é um sal de amônio. É um sal de amônio. Pessoal, os sais são compostos covalentes ou iônicos? Curiosidade. Todo sal, ele é um composto covalente ou iônico? Iônico ou covalente? Iônico. Então, é um composto iônico. Tá, Dion? Composto iônico. E daí? Pessoal, compostos iônicos fazem interação iônica. Compostos covalentes fazem ligação de hidrogênio, de polo instantâneo, de polo induzido, enfim, tá? Então, todo composto que é iônico, ele estabelece interação iônica. Lembra? Ele é iônico. Todo sal, pessoal, orgânico, inorgânico, independente, ele é composto iônico. Então, beleza. Já sei que o nosso sal de amônio é um composto iônico e ele vai interagir, pessoal, com a água. H2O. Deixa eu colocar verdinho também, né? Para ficar H. Ó, deixa eu colocar um 2 aqui para ficar maravilhoso, wonderful, coisado, negociado. H2O.
Lembrando que no caso da água, quando eu monto lá, pessoal, a geometria da água, deixa eu colocar a geometria dela, né? Rapidinho aqui. Em vez de eu ia tentar desenhar a molécula de água, eu vou desenhar assim, ó. O, H, H. Tá ótimo, tá lindo demais. Vou colocar aqui 2 setinhas, ó. Se vocês perceberem, pessoal, a água é uma molécula que é polar. O Adigão, a água é uma molécula polar, possui molécula polar, pessoal, possui sim, tá? Vale lembrar que na área de oxigênio você encontra uma carga vestigial negativa e na área dos hidrogênios eu vou encontrar uma carga vestigial positiva. Muito, muito positiva. Deixa eu ir aqui, ó. Então, nós encontramos, pessoal, na água, polaridade. A água, ela é um dipolo, ou seja, a água, ela apresenta uma molécula, gente, de verde, né? Uma molécula que é polar, ó. Molécula polar. Pessoal, molécula polar implica em um dipolo. Beleza. Então, percebam, nós encontramos na constituição do solvente aí dentro água. A água, ela tem 2 polos, um polo negativo e um polo positivo. A água, ela tem 2 polos. Todo mundo com 2 polos é um dipolo. Vocês notaram que a interação acontece entre o sal, que é um composto iônico, e um dipolo. Pessoal, esse dipolo é a molécula de água. Então, a interação vai acontecer entre um íon e um dipolo. Ó, é um íon e um dipolo. Digamos, que interação é essa? É uma interação íon-dipolo. Porque acontece entre um composto iônico e uma molécula que tem polaridade. Vou marcar, então, que alternativa? Ei, conversa comigo. Terceiro O que foi, ano. professor? Fala para mim. Interação Qual é a íon alternativa? dipolo. Exatamente, B. íon dipolo. Entenderam por que é íon dipolo? Isso, você precisava Sal é realmente composto... perguntar? Não sei, tio. Para saber se vocês estão aí vendo, interagindo comigo. Pessoal, Digão, Oi. Digão, uma dúvida aqui. Por exemplo, o iônico, né? As ligações iônicas. Eu tenho que saber obrigatoriamente gravando? Quem é que faz ligação iônica? Isso, eu tenho que saber gravando ou eu posso saber de uma outra forma? Então, olha só. Você pode, no caso do Enem, uma questão como essa, você vai ter que saber que todo sal é composto iônico. Lembra o seguinte, quando eu falar em composto iônico, quem faz ligação iônica, a ligação iônica só aparece onde? Base inorgânica. Sempre é um composto iônico, sempre. Base inorgânica é sempre um composto iônico. Qualquer sal, pessoal, qualquer sal, orgânico, inorgânico, independente, sempre vai ser iônico também, tá? Então, eu vou ter que lembrar que existem estruturas que são iônicas. As bases inorgânicas, todas são. Sal, qualquer um, é inorgânico. E óxidos, alguns são inorgânicos. Uma questão como essa exige que você realmente saiba que sal é inorgânico. Por que eu vou ter que saber? Porque não tem nenhuma tabela periódica para consulta para poder montar uma ligação química. Então, sim, você vai ter que lembrar quais são os compostos que podem ser iônicos. Sal, todo ele é iônico. Base, inorgânica, são todas iônicas. Óxidos, existem aqueles que são também iônicos. E o resto, Digão, covalente. Claro que eu vou encontrar, pessoal, hidreto, mas assim, no ensino médio não é cobrado hidreto, não. Hidreto, fluoreto, que são iônicos. Mas não é o caso aqui, não. Tá? Então, lembra que sal é iônico, base inorgânica é iônica e óxido, alguns são iônicos. Nem todos. Então, vai ter que aprender. Não tem outra forma, não. É isso aí mesmo. Beleza. Mas é facinho de lembrar. Pessoal, posso apagar essa parte? Pode. Vamos lá.
Observem, pessoal, a questão 3. Essa questão 3 eu vou ter que fazer uns vetores aqui, ó. Pessoal, na questão 3, quem é que pode ler a questão 3 para a minha pessoa? Por favor. Tá com o livro em mãos aí? Ei, conversa comigo. Quem é que pode ler a questão 3? Professor. Vai lá, Murilo, lê para mim. Tá me escutando? Tô. Sim, Tá. senhor. A crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela passagem do ar contaminado em tanques para filtração por materiais porosos ou para dissolução em água ou solventes orgânicos de baixa polaridade ou para neutralização em soluções ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela atividade industrial é o 2,3,7,8 tetracloridioxina. Espero que eu tenha lido certo. Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanques contendo. Pessoal, olha só. Eu vou ter que lembrar que... Oi? Que essa moléculazinha que está aí no quadro, né? Está aí na tela, é uma molécula que eu tenho que definir, pessoal, se ela é polar ou não. Digam, é uma questão do Enem. Como é que eu vou saber que é polar ou não? Lembrando, pessoal, que... Lembra da frasezinha? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o HGL. Eu vou ter que lembrar aquela frase, com base nela, quem aí dentro é mais eletronegativo. E eu percebo o seguinte... entre carbono e oxigênio, quem vai ser mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? O oxigênio. O oxigênio. Então, eu vou fazer o vetorzinho, pessoal. Ele vai puxar elétron para ele, desse carbono. Ele vai puxar elétron para ele, desse carbono aqui, ó. Vocês perceberam que eu estou representando o movimento feito pelos elétrons e criando um vetor para isso, tá? Entre os dois vetores, nasce o vetor resultante. Digam, para onde ele aponta? Pessoal, o vetor resultante aponta para cima. Uai, por quê? Porque eu vou intercalar os vetores e usando aquela regrinha, pessoal, da mecânica, da matemática, da física, do paralelograma, eu vou fazer o vetor resultante entre eles. A mesma coisa eu vejo embaixo, ó. Puxa elétron para ele. Puxa elétron para ele. Digam, onde é que está a resultante aí dentro? Pessoal, ela aparece no meio dos vetores. Então, ó, a resultante está aqui. Se vocês perceberem, a resultante de cima, ela neutraliza a resultante de baixo. Uai, por quê? Porque são contrários. Então, aqui, ó, a resultante entre os vermelhinhos vai dar 0, nulo, porque são contrários de mesma intensidade. Então, o meio da molécula tem uma resultante igual a 0. Beleza. Vou olhar agora para as laterais da molécula. Pessoal, entre carbono e cloro, o mais eletronegativo é o cloro. Então, aqui, ó, o cloro puxa para ele os elétrons, e aqui, pessoal, o cloro puxa para ele os elétrons, ó. Ele puxou para si os elétrons. Digam, cadê aí dentro a resultante? Pessoal, a resultante, ela nasce entre os dois vetores. Então, ela nasce aqui, ó. A resultante, o vetor momento do polo elétrico resultante entre essa nuvem eletrônica e essa nuvem eletrônica saiu aqui no meio. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, ó. Opa! Cadê a resultante, pessoal? Aqui no meio. Se vocês perceberem, o que está acontecendo? Esse vetor à esquerda, ele inutiliza, ele neutraliza, ele anula o vetor da direita. Ué, Digão, por quê? Porque são contrários. Pessoal, notem que nesse caso, nós encontramos vetores que dão nulo. Para cima e para baixo, um anulou o outro. Esquerda e direita, um anulou o outro também. Então, essa molécula só tem vetores iguais a 0, só tem vetores nulos. O que significa isso? Essa molécula é uma molécula apolar. Mas, Digão, vou ter que lembrar disso, pessoal, vou ter que lembrar disso.
Uma forma simples de lembrar. Essa molécula, ela é simétrica e ela tem todas as pontas iguais, ó. As suas duas pontas da direita são iguais às duas pontas da esquerda. A sua ponta de cima é igual à sua ponta de baixo. Só tem pontas iguais. Moléculas com pontas iguais, moléculas com pontos iguais, são moléculas apolares. Ou eu posso pensar em termos de vetores. Moléculas com vetores nulos ou iguais a zero, né, momento de polo elétrico, também são moléculas apolares. Então, eu vou encontrar aqui, nesse caso, nessa molécula, né, nessa estrutura, molécula, eu vou colocar em letra grande, é uma molécula, pessoal, apolar. Ou seja, para remover essa molécula, eu vou ter que usar alguém que seja apolar também. Mas, Digão, como assim? Eu vou ter que usar alguém, pessoal, que tenha a mesma característica elétrica que essa molécula, que também seja apolar. Eu vou olhar agora nessa listagem. Nessa listagem, quem vai ser apolar com certeza? Nas alternativas. Atim. O hexano. Saúde. Obrigado. Nó. Por que o hexano, Ana Flávia? Nossa, de novo, não. Por que o hexano? Vai no médico, Digão. Misericórdia. Por quê, tio? Eu tô coronado? Não? Não sei. Vai saber. Pelo amor de Deus. Obrigado, Alice. Tio, Deus me livre. Tá amarrado. Nada de negócio de coronavírus. Coronavírus? Não. Ainda mais no Interlagos aí, onde você mora aí. Ei, no Interlago ninguém fica doente nunca, tá? Não tem arma, não tem droga, não tem doença. Sei não, hein? Nunca, jamais. Ah, lógico que não. Peraí, Gustavo. Você mora no sovaco da cobra também, tá? Você mora também no foco da dengue. Mas eu moro mais na beira do BNH. Eu moro... E não tem nada disso, não. Então, se você mora na divisa dos bairros, você mora na faixa de Gaza, porque é divisa de bairro. É pior, é pior. Não é nada. Aham. Sempre. Gustavo. Denegrindo o bairro onde você mora. Tô vendo. Pessoal, igual a Ana Flávia falou, a resposta é o hexano. O Adson, por que o hexano? Pessoal, lembra, ó, se a molécula lá em cima é uma molécula que é apolar, eu preciso de alguém também apolar para fazer a remoção dela, porque vai grudar nela e vai remover, vai carregar. Como é que eu sei que o hexano é apolar? Pessoal, todo hidrocarboneto é apolar sempre. Então, do mais simplesinho ao mais complexo, ele vai ser sempre apolar. Então, isso é regra, pessoal, para a vida de vocês. Conta isso para os filhos mais tarde de vocês. Olha, meu filho, todo hidrocarboneto ele vai ser sempre apolar, tá? Alerte a criança com respeito a isso. Para quê? Não sei. Para poder lembrar depois de velha. Ok? Pessoal, dúvida nessa questão? Digão, Oi. igual aí que você fez, que no caso, por exemplo, o carbono está saindo para o cloro, certo? Aham. Então, aí do carbono para o oxigênio também. Todos Sim. eles. É por que mesmo? Porque o cloro ele vai ser mais eletronegativo do que o carbono. E o oxigênio é mais eletronegativo também do que o carbono. Todo elemento que é mais eletronegativo, ele puxa para ele a nuvem de elétrons. Então, a setinha mostra o movimento feito pela nuvem de elétrons, tá? Como é que eu vou lembrar que Então o carbono tem menos, né? tem menos eletronegatividade? Tá. Mas como é que eu vou lembrar quem vai ser mais eletronegativo nessa prova, que não tem tabela periódica? Como é que eu faço? Pessoas. Como é que eu vou lembrar? Você perguntou?
Como é que eu vou saber quem é mais eletronegativo aqui dentro? Uai, fui ao clube, escrevi na frase lá. Isso, fui ontem No clube, briguei. Opa, briguei e saí carregado pro Para HGL. HGL. Então, pessoal, para lembrar, eu vou ter que lembrar que o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Mas, Digão, não tem esse monte de elemento aí dentro. Então, eu vou olhar para o que tem. Ó. O que tem nessa molécula? Pessoal, tem hidrogênio. Não vou nem contar com ele, porque ele é o menos eletronegativo de todos. Tem o carbono, tem o cloro e tem o oxigênio. Então, quando eu comparo, pessoal, carbono, cloro, hidrogênio e oxigênio, eu vou notar que o carbono dos três é o menos eletronegativo. Ou seja, a nuvem de elétrons, ela tende a caminhar, a andar, a percorrer. Ô, senhor. Ô, sonceira. Tá. A nuvem de elétron, ela vai andar para cá, ó. Sempre apontando para o cloro, apontando para o oxigênio. Então, daqui, ó, do carbono, aponta para o cloro. Do carbono, aponta para o oxigênio, tá? Então, eu vou ter que decorar essa frase? Pessoal, sim, porque lembra que o Enem não tem tabela periódica. Essa é uma questão que eu vou ter que lembrar quem é mais eletronegativo. Não tem para onde correr, não, tá? É isso aí mesmo. Vida que segue, mas não é difícil, não, é fácil. E lembrar, pessoal, que todo hidrocarboneto é apolar, sempre. Posso passar o meu quadro? Digam, Oi. quando a substância ela é apolar, Uhum. ela apresenta ligações covalentes polares? É regra isso? Ou não? Não é regra. O que acontece? No caso da molécula de O2, vamos pegar, por exemplo, O2. Né? É porque é lá a questão 8, que eu não fiquei com dúvida na hora de fazer. Na questão 8. Então, olha só. Aqui fala do dióxido de carbono. Mas, por exemplo, na questão no O2. No O2, Ana Flávia, eu tenho 2 oxigênios. Os dois têm a mesma eletronegatividade. A mesma coisa. Então, aqui dentro, a ligação é apolar e a molécula também é apolar. Ué, digam, por quê? Porque ela tem pontas iguais. Ligação entre átomos iguais são ligações apolares. Mas, digam, no caso do gás carbônico, eu tenho essa ligação acontecendo, ó. A ligação aqui covalente, ela é entre átomos iguais ou entre átomos diferentes? A ligação química aqui. Diferentes. Então, entre átomos diferentes, eu vou ter uma ligação apolar. Mas tem um probleminha. A ligação é apolar. Pessoal? Não, a ligação é polar. A ligação é polar, mas a molécula não. Ah, tá. Ó, eu vou ter, pessoal, um vetor apontando para a direita e um vetor apontando para a esquerda. O que é essa setinha? É o movimento feito pela nuvem de elétrons. Então, eu estou tendo elétron puxado para um lado e puxado para o outro. São 2 vetores em sentidos contrários. A resultante entre eles é igual a 0, nula, ou não é igual a 0? O que vocês acham? É igual a 0. Resultante igual a 0. Então, nessa molécula, a ligação ela é polar. Mas a molécula, o conjunto, é apolar. Então, depende da molécula. Eu posso ter uma molécula que tem a ligação apolar e a molécula também é apolar. Ou, nesse caso, a ligação ela tem polaridade, mas a molécula, o conjunto, é apolar. Então, depende. Digam, eu não entendi muito não da ligação. Da E ligação, outra coisa, você tá esperando quando? Vai esperar o quê para comer esse galo aí? Ana Flávia, eu vou abrir meu coração para você. De que eu matar esse galo, eu não vou comer porque eu tenho tanto ódio dele. Você não tem noção. É sério, eu tenho muita raiva dele. Muita. Porque o que acontece? Minha mãe cria muita galinha aqui no quintal
né? Aqui, na verdade, eu moro em cima. Aqui embaixo que é a casa dela, então tem o galinheiro dela. E criou muito tempo, tá cheio de galinha aqui. Tem muito franguinho, né, macho. Mas ela vai esperar eles crescerem para poder mandar esse galo para a roça ou matar, não sei. Eu, por mim, mata. Entendeu? Porque ele enche o saco. Segunda-feira, esses dias à noite, era 11h30 da noite, eu deitado, ele começou a cantar. Eu falei, não tem condições. Aí eu levantei, vim aqui na geladeira, peguei água, joguei da janela lá embaixo no galinheiro, porque dá para jogar. E ele continuou cantando, filho, lindo, belo e pleno. Enchi uma jarra de água gelada, abri, gente, eu de samba canção, misericórdia. Eu desci, fui lá no quintal, entrei no galinheiro. Quando ele viu que eu sentiu minha presença, ele parou de cantar. Mas eu já estava em pé, já tinha levantado, né? Eu fui, dei a volta, entrei lá no galinheiro, fui lá no puleiro, e ele ficou me olhando, a lanterna do celular aqui, olhando para a cara dele. E deu um banho dele de água gelada. Subi, parou de cantar. Aí, quando foi 3h30 da manhã, ele começou a cantar de novo. Ô, gente, isso de madrugada incomoda. Ai. Mas se eu matar, eu nem como, de tanta raiva. Muita raiva. Ana Flávia, você ficou na questão, cadê? Na questão 8, do dióxido de carbono. Posso pegar um outro exemplo? Tá? Eu vou pegar... deixa eu pegar uma molécula simples. Hidrogênio ligado a hidrogênio. E vou pegar, por exemplo, lá na molécula de água, oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Ana Flávia, me fala aqui. A ligação química entre os dois hidrogênios lá em cima, essa ligaçãozinha aqui, ó, entre os dois Hs, é uma ligação. A ligação, ela é polar ou apolar? Só a ligação química. Apolar. Por que ela vai ser apolar? Porque a ação vetorial é igual a 0. Isso. Então, ó, ligação apolar. Lembra o seguinte, toda ligação química entre átomos do mesmo elemento químico, entre átomos iguais, ela vai ser sempre apolar. Sempre. Então, ligação entre dois oxigênios, apolar. Ligação entre dois carbonos, apolar também. Ligação entre dois flúor, apolar. Então, se ela for entre átomos iguais, ela vai ser sempre apolar. Agora, no caso da água, você encontra uma ligação entre átomos diferentes. Então, aqui você tem uma ligação entre hidrogênio e oxigênio. Quando a ligação acontece entre átomos diferentes, eu vou ter uma ligação, vou ter uma ligação polar, porque acontece entre átomos diferentes. Aqui dentro, além da ligação ser polar, olha só o que acontece. A nuvem de elétrons é puxada para o oxigênio e aqui é puxada para o oxigênio. O que vai aparecer aqui no meio? Vai aparecer um vetor. Os vetores resultantes não são contrários. Os vetores rosinhas não são contrários. Então, a resultante nasce no meio deles. A molécula tem um vetor que não é nulo, não é igual a 0. Eu vou ter uma molécula que é polar. Digamos, não consigo fazer com vetor. O pessoal corta a molécula no meio, compara a ponta de cima e a ponta de baixo. São pontas diferentes. Então, aqui, além da ligação ser polar, a molécula também é polar. Tá? Por que a molécula é polar? Porque ela tem pontas diferentes. Ou porque um polo é positivo, o outro é negativo, ou porque a resultante não é nula, né? Mas ela é polar. Na questão 8, por exemplo, que você falou aí para mim, você tem oxigênio, carbono e oxigênio. Ô, senhor. Oxigênio, carbono e oxigênio. Aí eu te pergunto, a ligação que está aqui no meio é uma ligação polar ou apolar? A ligação química. Polar. Por que ela é polar? Porque são átomos diferentes. Porque são átomos diferentes. Agora, vamos olhar para a molécula. Quando eu comparo os oxigênios e o carbono, quem vai ser mais eletronegativo? O oxigênio. Isso, aqui também, ó, o oxigênio. Ele é mais eletronegativo.
se você perceber, ó, eu vou apontar para o átomo mais eletronegativo e apontar para o átomo mais eletronegativo. Eu tenho vetores que são contrários. Vetores contrários, resultante igual a zero ou diferente de zero? Igual a zero. Então, aqui a molécula, o conjunto, né? A molécula, ela vai ser apolar. Você percebeu que a ligação tem polaridade. Agora, a molécula, enquanto conjunto, não tem. Ou se eu for olhar para as pontas, né? A ponta da esquerda é igual à ponta da direita. Apolar do mesmo jeito, a molécula. Então, sim, você pode ter uma ligação de um jeito e a molécula de outro. Ou pode coincidir, tá? Então, eu posso ter molécula apolar e ligação polar? Pode. Posso ter uma molécula polar e a ligação interna ser polar também? Pode. Pode ser. Acontece. Entendi. Ô, Digão, Tá. Oi. aqui, mas confunde muito, né? Porque igual essa primeira ligação apolar aí que você fez de hidrogênio, né? Aham. Aí você vai comparar com esse último exemplo que você fez, a ligação já é polar, só que o hidrogênio tá dois iguais, né? Os dois hidrogênios, Sim. e ali tá com diferente. Exato. Então, você tem que sempre separar, por exemplo, o que é ligação do que é a molécula. Então, eu vou olhar só para a ligação, Digão. Então, você vai olhar entre os átomos, se são entre átomos iguais ou diferentes. Olhou para a ligação? Agora eu vou definir o conjunto, porque quando eu falar em molécula, é o coletivo, né? É a peça inteira. Então, quando você falar em ligação, você tem que olhar de átomo em átomo, entre dois átomos. Como é que é a ligação? Os átomos são iguais, ligação apolar. Os átomos são diferentes, ligação polar. Agora eu vou olhar para a molécula toda, eu vou olhar para as pontas dela, eu vou olhar para os vetores da molécula. Confunde sim, porque eu estou usando o mesmo termo polar e apolar. Mas um é para a molécula, que é o coletivo, e outro é para a ligação, que é o que está ali no meio entre os átomos. Tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Dá uma confusão em alguns momentos, porque a pessoa confunde ligação com molécula. Eu vou olhar para quem primeiro? Olha primeiro para a ligação, né? Define como são as ligações. Definiu? Agora você vai olhar para a molécula toda, né? Para o conjunto, para verificar se o conjunto tem um vetor nulo ou não. Tá? Lembra que molécula é o conjunto, é todo mundo. Ligação você tem que ficar olhando de dois em dois átomos, é individual, é pontual. Pessoal, olha só, eu vou precisar parar essa aula, porque eu tenho aula agora com o 8º ano, tá? Por favor, pessoal, faça a questão 4 em casa, bem tranquilinha. Faça a parte proposta também, que é bem tranquila. Não esqueça, pessoal, leiam bem, estudem bem essa parte, porque ela aparece com uma frequência bem alta nas provas de Enem, EMESCAM, concurso público, porque é um conteúdo que é muito interdisciplinar. Eu vou encontrar na biologia, uma importância muito grande, eu vou encontrar a pessoa na física, vou encontrar na própria química, em questões ambientais. Para explicar, pessoal, solubilidade, eu vou usar polaridade também. Para explicar ponto de fusão e ebulição, eu vou usar esse conhecimento, esse conteúdo. Lá na frente, em propriedade coligativa, eu dependo desse conteúdo. Então, para explicar, digamos, tonoscopia, ebulioscopia, eu vou depender dessas interações intermoleculares, tá? Então, é importante que você saiba essa interação agora, para entender mais tarde uma propriedade coligativa, porque é caminho, tá? E às vezes o autor já chega lá falando da propriedade sem falar da interação, porque julga-se que você lembra da interação. Mas vai dar certo, relaxa, vai dar tudo certo. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Foi excelente a participação de vocês, adorei. Muito, muito, muito. Se eu conseguir a minha máscara de dinossauro, eu dou aula para vocês com ela na próxima semana. Se eu não conseguir, eu vou dar aula com essa máscara mesmo, não tem jeito, né? É a que a gente tem para hoje. Pessoal, muito obrigado, boa aula, boa semana e até a próxima aula. Tchauzinho. Tchau, Digão. Tchau, Digão. Tchau, Ai, obrigado. professor. Tchau, Digão. Tchauzinho, pessoal. Obrigado, hein?